Pastora, Amém. vamos dar continuidade à nossa série, a oração do Pai Nosso. Aham. Nós já tivemos passando por diversas etapas. Essa oração é uma oração pequena, Mas poderoso. poderosa e grande, né, na extensão dela. Então a gente vai estar falando, nós falamos sobre o Pai Nosso, primeiramente, o Pai que é nosso, que está nos céus, né? Falamos sobre o conceito de Pai. Se você que está participando hoje não ouviu, nós estamos aí gravados, nós estamos aí em algum lugar, aí você vai encontrar a oração do Pai Nosso. Pai Nosso nos céus. Depois falamos sobre santificado seja o teu nome. E aí a gente falou sobre um Deus Santo. O que significa isso? Depois nós falamos sobre venha o teu reino, seja feita a tua vontade, semana passada. E hoje nós vamos entrar, pastora, com O pão nosso de cada dia nos nos dá dá hoje. hoje. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. O pão, pastora, está cada vez menos de moda. É verdade. Por causa das dietas, por causa do glúten, está cada vez mais deixado de lado. Mas a gente, como brasileiro, a gente gosta de um pãozinho quentinho saindo da padaria, né, pastora? Realmente, eu só conheço, só no Brasil, que o pessoal vai fazer fila na hora que sai o pão Não, tem quente. gente que sabe a hora, tem de 10 em 10 É minutos. verdade. Não tem coisa É, melhor que você pegar aquele pãozinho, botar uma manteiguinha dentro. que É muito eu só gostoso. aprendi isso aqui. Pãozinho gostoso, né? Então, o pão sempre foi sinônimo de sustento, Uhum. né? Aquela família não tem nem pão, É, não tem nada na casa, não tem né? alimento nenhum, né? Esse homem não consegue nem ganhar o seu pão. É. Tem Vai saber por quê, né? esse ditado que a gente diz, né? Então, Jesus, nessa noite de hoje, vai nos ensinar a respeito dessa parte da oração, é que existe basicamente três atitudes. Nós vamos trabalhar sobre três atitudes que nós devemos procurar e exercer como filhos e filhas de Deus. Uhum. Atitudes relacionadas a essa palavra, o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, né? Então não é um ensino puro e simples, né? Não é algo para você criar como um padrão. Ah, vamos orar agora, Pai Nosso. Não, é uma vida, é uma prática, é para ser colocado em cada termo na sua extensão e exercitada na vida cristã, né? Então a gente vai falar um pouco sobre o ensino de Jesus. Primeiramente, pastora, O ensino de Jesus, o que ele nos quis ensinar, né, com essa oração também, e especialmente com esse pedacinho, né, o pão nosso de cada dia, e que a gente deve ter a atitude de dependência de Deus diária para as nossas necessidades. O ensino de Jesus foi para pedir pão nosso de cada dia. Que coisa interessante, né? Ele repete duas vezes a mesma coisa. Poderia ter falado pão diário, é né? Mas não. Fala o pão nosso de cada dia. Nos dai hoje. interessante. Nos dai hoje. O pão É o diário. pão diário. Não é pão de amanhã. Não Não é é, pão de ontem. não é pão de ontem. A gente Não não é o. gosta de pão de ontem. Você sabia que o brasileiro não come pão de ontem? O argentino come, A né? gente não tem problema com o pão de ontem, né? Foi pão dormido que você Pão chama, dormido, né? né? Pão dormido. Eu amo pão dormido. Mas hoje em dia a gente põe Na air na air fryer. fry e fica quentinho. Aqui Jesus está querendo demonstrar essa dependência do filho para com seu pai, né? Agora que nosso filho está tendo bebê e não está conseguindo dormir muito de noite, Ele está sabendo o que é, né? é muito interessante ver essa relação, né? Mas parece redundante essa declaração de Jesus, mas nos faz lembrar do maná. É. O maná foi a provisão de Deus para cada dia. Em Êxodo, capítulo 16, verso 1 a 36, está declarado. Eu vou ler só uns versinhos, pastor, para passar por isso e entender um pouquinho a relação
desse pão nosso de cada dia nos dai hoje com o maná. Com maná. Tá? O povo tinha saído do Egito, da escravidão, passou pelo Mar Vermelho, estava caminhando hacia a Terra Prometida, mas estava no deserto. No deserto não tem shopping, não tem padaria, né? Não tem quem venda nada e não tinha água também, não. Então, eles estavam assim muito irritados, murmurando contra Moisés. E aí, então, o Senhor fala a Moisés que fale aos filhos de Israel, dizendo: e quando o orvalho se levantou, eis que sobre a face do deserto estava uma coisa miúda, redonda, miúda como a geada sobre a terra. E vendo aos filhos de Israel, disseram: que é isso? Porque não sabiam o que era. Disse-lhe, pois, Moisés: este é o pão que o Senhor vos deu para comer. Esta é a palavra que o Senhor há mandado. Colhei dele cada um conforme ao que pode comer. Um homem por cabeça. Um homem é uma medida, né? Segundo o número das vossas almas. Ou seja, segundo o número das pessoas que estavam em casa. Cada um tomará para os que se acharem na sua tenda. E os filhos de Israel fizeram assim. E colheram uns mais e outros menos. Porém, medindo com o homem, com essa medida, não sobejava ao que colhera muito, nem faltava ao que colhera pouco. Cada um colheu tanto quanto podia comer. Então, eu quero fazer algumas observações sobre esse texto. O povo tinha que colher o maná. O maná era Deus que dava, mas o povo tinha que colher. O Senhor nos dá a possibilidade da gente poder trabalhar. Mas a gente tem que trabalhar. Tem que trabalhar. Não é somente ficar esperando, né, que Deus supra na rede de balanço que venha do céu, não vem. As nossas necessidades. Então, o que era colhido era suficiente para cada família. Nem sobrava, nem faltava. E o povo foi sustentado por 40 anos. Agora, já imaginou? Eu muitas vezes fiquei pensando nas mulheres preparando o maná. Eu imagino que as mulheres falavam assim: e hoje? O que você vai fazer com o maná? Vou fazer o maná frito. E não tinha fritura naquela época, pastor. Eu sei que você gosta de fritura, mas a palavra disse que eles podiam assar ou cozer. Não tinha outra coisa. Então, amados, que era o que acontecia? Eu imagino que as mulheres, depois de 38 anos cozinhando maná, já não sabiam como fazer maná, né? Porque era o mesmo todos os dias, mas era o sustento que Deus estava dando. Às vezes, você se cansa das coisas ordinárias de seu trabalho. Às vezes você se cansa de fazer sempre a mesma coisa, ter que levantar todos os dias no mesmo horário, todos os dias pegar o ônibus, todos os dias enfrentar seu chefe, seus colegas de trabalho, às vezes seus alunos, porque você é professor, professora, enfim, cada um em seu lugar, em sua rotina. E você diz assim: ah, Senhor, se eu pudesse mudar de trabalho, mas você vai ter que se enfrentar de novo com a rotina, porque o maná é a provisão de Deus. Deus provê, e Deus provê de várias maneiras. A mais comum é essa que eu acabei de falar, através do trabalho. Deus quer prover o pão de cada dia através das habilidades e dos dons que o Senhor te deu. E que através dos anos você conseguiu superar, você conseguiu adquirir. Deus permite, então, que a gente reconheça nossos dons, habilidades e preferências. E com o passar dos anos, vamos nos aperfeiçoando nessas áreas e isso se torna o nosso ganha-pão. E essa é a primeira forma. A primeira forma é a forma ordinária, através do trabalho. A segunda forma é através de uma ação extraordinária. Quando passamos, às vezes, por alguns desertos financeiros, Deus nos provê o maná. E você sabe o que significa maná? É o que diz a palavra que limos. Que é isso? É isso, é a provisão de Deus
que nos surpreende. De uma forma ou de outra, Deus mostra a sua fidelidade para com a gente. Ele pode nos suprir através do trabalho, mas se às vezes faltar o trabalho, Ele continua a nos suprir. E eu quero trazer a lembrança o que aconteceu no início da pandemia com o Sandro. Ah, tá. Na igreja, na nossa igreja em Vila Medeiros, né? Ele foi despedido do trabalho, todos foram despedidos e ele também, no começo da pandemia. Ele ficou muito triste, preocupado, mas orando ele se acalmou. E em um desses dias veio uma nova notícia do chefe dele e contratou ele de novo. Olha que coisa maravilhosa o que Deus fez. Primeiro, ele estava trabalhando bem, contente, tranquilo. De repente, perde o emprego. Ele fica preocupado, triste, perdeu a provisão de maneira ordinária de Deus. E de repente, Deus faz uma outra coisa extraordinária, que é devolver para ele o seu emprego. Às vezes, o Senhor não devolve o emprego, mas às vezes o Senhor provê através de uma outra forma, sobrenatural, tudo o que a gente precisa para continuar a subsistir. Então, primeiro, este pão nosso de cada dia quer dizer que Deus supre o nosso alimento físico, as coisas que a nossa família precisa, dinheiro para medicamentos, para educação, para transporte e até para lazer. O Senhor é tão maravilhoso que Ele provê para cada uma das nossas necessidades. E segundo, também, quer dizer que Ele supre o nosso alimento espiritual. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, quer dizer que Ele supre pela Sua palavra tudo aquilo que a gente precisa para sobreviver espiritualmente. A sua presença, o desejo de nós lermos a palavra, a oração, o Senhor fala com a gente. E quantas vezes a gente já não leu a palavra e lê de novo e é um outro alimento? É. Ontem a gente leu um verso, hoje lemos o mesmo. E tem coisas diferentes para gente. Diferente, é o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Tanto o físico quanto o espiritual Tanto o físico é renovável. é renovável. Todo dia está dando o pão para a gente. Isso mesmo. E tem dois exemplos que a gente gostaria de citar. Primeiro, o de Abraão, que Deus provê uma provisão espiritual para ele, né? Abraão se revela, Deus se revela a Abraão, né? Vocês sabem já da história. E teve um dia em que Deus falou para Abraão que ele deveria levar o seu filho para sacrificar. E ele vai sacrificar, caminha durante 3 dias com o seu filho. Quando chega próximo do momento do sacrifício, o filho pergunta: pai, onde é que está o cordeiro? Temos aqui a madeira, temos tudo para o fogo, tudo, mas não temos o cordeiro. Aí Abraão fala, tem uma revelação de Deus, Deus proverá. Amém. Né? Quando ele fala Deus proverá, na verdade isso é uma palavra profética. Está falando de Jesus. Ali, Deus está provendo Jesus, o Amém. Cordeiro era Jesus. Amém. Né? Então Deus revela para ele, através de Abraão, revela para nós esse texto. Né? Segundo, com Elias. Né? Com Elias já foi uma provisão física e material. Né? Então a gente lembra de Elias, que Elias está lá passando por uma dificuldade na época de seca, né? 3 anos e meio que ele tinha profetizado que não iria chover sobre a terra. Né? Aí tem um momento que acontece uma torrente. Você lê para a gente esse texto, pastora? Em primeiro livro de Reis 17, verso 2 a 7, diz: veio ler a palavra do Senhor, dizendo: retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente, o córrego de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustente. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Mas passados dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Um colega meu, uma vez disse assim:
ficou muito bem, estava comendo hambúrguer todo dia. De manhã e de noite ele recebia pão com carne, né? E bebia, não bebia Coca-Cola, bebia água do torrente, viu? Então, depois que a água se secou, olha que coisa interessante. Ele bebeu da água e a água secou também. É, Então, às vezes Deus nos dá uma provisão, mas às vezes até a provisão que Deus dá, ela seca, ela acaba. Mas não é que acaba por aí. Deus proveu uma outra maneira de nos sustentar. é. E em primeiro livro de Reis 17:8 diz: Então lhe veio a palavra do Senhor, dizendo: Dispõe-te e vá a Sarepta, que pertence a Sidão, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Nossa, meu. Então, pastor, o segundo ensino do Senhor, a segunda atitude que a gente deve ter, qual que é? Bom, o ensino de Jesus, segundo, quando ele está falando sobre o pão nosso, é para que nós aprendamos, né, tenhamos uma atitude de contentamento com o sustento de Deus. Amém. Então, aí o que Jesus está querendo dizer é: vocês precisam estar felizes, vocês precisam agradecer, porque eu estou nesse momento sustentando você, né? Então, tudo que nós precisamos é esse pão diário. E nós precisamos desenvolver gratidão com o pão nosso de cada dia. Nós vivemos hoje numa cultura, pastora, de uma grande insatisfação. É uma cultura da insatisfação. Ou seja, sempre queremos mais. Uhum. É uma cultura que a gente vive hoje, uma cultura da insatisfação. Eu queria falar um pouquinho sobre essa cultura daqui a pouco, mas eu quero referir a um texto bíblico que Jesus é que mostra essa cultura humana que a gente vive, principalmente aqui no Brasil, principalmente hoje, nesse século que a gente vive, né? Está em Mateus, capítulo 11, versículo 16 a 19. Lê para a gente, pastora. Mas a quem é de comparar essa geração? É semelhante a meninos que, sentados nas praças, gritam aos companheiros: Nós vos tocamos flautas e não dançastes, entoamos lamentações e não pranteastes. Pois veio João, que não comia nem bebia, e disse: Tem demônio. Veio o filho do homem que come e bebe, e disse: Eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Gente insatisfeita, Gente insatisfeita. Jesus inconformada. inconformada. Jesus não servia, João não servia. João, o que João fazia? João Não não comia nem comia nem bebia. bebia. Jesus era glutão, os seus discípulos eram glutão. Então aí Jesus destaca aqui para nós que os meninos gritavam seus companheiros: Nós antes tocávamos flautas e não dançastes, entoávamos lamentações e não pranteastes. Né? Então, Jesus mostra a insatisfação que as pessoas têm. Nós vivemos num mundo de insatisfeitos. Eu lembro que quando a gente era criança, a gente desfrutava das coisas que tão simples, né? Eu lembro que eu fazia, alguns dos nossos irmãos vão lembrar disso, né? Eu fazia uns carrinhos, pastora, com lata. Lata de Botava leite, terra né? dentro de leite, botava terra dentro, botava um aramezinho por dentro, puxava com a cordinha. Que feliz que a gente era, com tão pouca coisa, né? Hoje, a criança tem um telefone e fica pedindo à mãe por um outro telefone O mais moderno próximo. para que tenha mais jogos. E não consegue se sustentar com aquilo, né? E que não demore muito, né? Hã? A mulher não consegue ficar com pouco, ela tem um par de sapato, dois. Tem gente que tem um quarto inteiro só com par de sapato. Não Eu consegue. queria visitar essa casa pelo menos. Mas é sempre, hoje as pessoas estão cada vez mais insatisfeitas. Um problema de satisfação começa na vida de uma pessoa com esse senso do eu, o que eu quero, o que eu preciso, o que é para mim, tudo para mim. Então o mundo hoje é voltado para mim, é uma necessidade insaciável.
As pessoas estão insaciáveis, né? Depois ela não cruzou os limites do seu básico, ela está indo mais além, não consegue parar, né? Não tem, é uma fonte inesgotável, né? O sujeito ontem contava os centavos para pagar o aluguel, aí ele melhorou um pouco de vida, hoje ele compra um carro, está de olho no carro do vizinho, do amigo, que é melhor do que o dele. Antes o cara andava de bicicleta, mas agora ele tem um carro e está olhando para o carro do outro, não consegue se alegrar com o que tem. O pior de tudo não são as pessoas que não conhecem ao Senhor. O pior é ter essa atitude tendo Jesus no coração, É, né? é. Acho que o pior de tudo é a gente ficar insatisfeito com o que a gente tem, com o que o Senhor dá, e não temos um coração grato, É. né? E essa satisfação, pastor, ela está dentro do coração humano desde o Éden. É, Lá no Éden já está o homem com a mulher insatisfeito. Depois vem seus filhos que estão insatisfeitos. Um deles fica insatisfeito com o outro. Um deles fica insatisfeito, Caim fica insatisfeito com o que Deus se agradou, fica por insatisfeito causa com. do pecado, né? Por causa Desde que entrou o pecado no Nós mundo. somos insatisfeitos. É, Nós não desfrutamos das coisas que nós temos. Não desfrutamos da esposa que a gente tem, não desfrutamos do filho que a gente tem, não desfrutamos do trabalho que a gente tem. Acabamos perdendo aquilo que a gente tem por falha de não estar satisfeito com aquilo que Deus nos deu, né? E a gente acaba perdendo, né? Então tudo é um assunto de coisas, pastora, e não somente coisas materiais, mas coisas emocionais, sociais, intelectuais, né? Nós antes juntávamos algumas coisas, hoje as coisas já não nos tornam mais prazerosas, a gente quer mais e mais e mais. Quanto mais temos, mais queremos, né? O problema das coisas, que não satisfaz coração nenhum, né? Problema das coisas que criam às vezes ansiedade na gente. As coisas tornam a gente ansiosos. O dia de amanhã torna a gente ansioso, o que a gente vai ter, não vai ter, a preocupação, né? E Jesus está dizendo, essa gente não fica satisfeita com nada, é. né? Não fica satisfeita. A satisfação que satisfaz o coração do ser humano, e principalmente nos dias de hoje, ela é uma satisfação passageira. Ela é alguma coisa temporária, né? Ela é como a névoa da manhã, logo acaba, passa. Né? As pessoas não satisfazem, ela é momentânea, ela é fugaz, ela desaparece. Né? E nessa linha de pensamento é onde aparece o álcool, as drogas, a glutonaria, o gasto desmedido com cosméticos, a ida às cirurgias plásticas, porque as pessoas estão Insatisfeitos. permanentemente insatisfeitas. É uma era da insatisfação. Está certo que a gente tem que melhorar, está certo que a gente deve procurar se especializar. Se você trabalha num lugar, é certo que você procure aprimorar-se, fazer um curso, progredir. Não está mal isso. O problema é quando isso se torna uma ansiedade que não deixa você desfrutar do que você tem. Então, se você Ou não é grato pelo se, que já alcançou. Né? exatamente, se você não é grato pelo que você tem, você acaba perdendo aquilo que você tem. E assim existem homens perdendo suas esposas, perdendo sua família pela ingratidão nas coisas que O pior de tudo também, às vezes, é quando algumas pessoas oram ao Senhor pedindo um trabalho melhor. Porque não ganham o suficiente, porque não tem tempo suficiente para a família e tudo mais. E o Senhor dá um trabalho. Mas depois que eles conseguem esse trabalho, conseguem melhorar a sua vida, então já não ora mais, já não vai para a igreja, já não busca Deus, porque agora está passeando, agora... Não é que não possa passear, não é verdade? Está recebendo gente em casa, fica às vezes a tarde toda. Você sabe que é uma coisa que eu sempre falei, que eu acho que na vida de crente não deve ter churrasco no domingo. Almoço com churrasco é furada. Como eu já falei muitas vezes isso na igreja, eu falo isso. Faça churrasco no sábado,
Faça depois do culto no domingo, mas não faça churrasco meio-dia, porque vem gente, você come, dá uma moleza, você come até, porque churrasco nunca se come um pouquinho, se come muito tempo, depois dá aquele cansaço, aí quando chega às 6 horas, o camarada vai para a igreja, com que espírito? Vai para a igreja cheio, mas ele vai dormir, e aí não acaba dormindo no culto, porque ele está muito ocupado alimentando sua casa com seus amigos e tudo mais, né? O apóstolo Paulo disse: tendo sustento e com que vestir, estejamos contentes. Meu Deus, esse pastor aí, isso é muito difícil, não é? Tendo sustento. E o sustento vem do Senhor. A provisão dele para nosso dia a dia vem do Senhor. E por isso ele disse que a gente tem que orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como se faz nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Esteja contente com o que ele está dando hoje. Amanhã ele vai dar mais. Amanhã ele vai dar outra coisa. Amanhã a gente pede, mas porque ele disse que é para pedir a Pedir todos cada os dias. dia. É verdade. É a cada dia que a gente... Por isso que a primeira atitude é dependência. O pão nosso de cada dia nos dá hoje é para hoje. O maná que falamos só servia para hoje. Se eles guardavam para amanhã, apodrecia. Então, eles só podiam reservar para amanhã de sexta-noite, que era o Shabat, que começava, até acabar o sábado. Era 2 porções para cada um de família. E não estragava. Então, esse é o milagre. Então, primeiro a dependência, depois a atitude de satisfação, de gratidão por nós termos a provisão de Deus. E a terceira atitude é uma atitude de... Eu acho que o Senhor queria que a gente aprendesse a ter uma atitude de compaixão. Praticar compaixão. Que não fiquemos somente o pão nosso de cada dia nos dá hoje, mas que seja o pão nosso. Que a gente não pense somente em nós. É interessante que quando Jesus ensinou a orar, ele ensinou em outros momentos também. Num dos momentos, quando está no Sermão da Montanha, ele disse: quando você entre em seu quarto sozinho, fala no singular. Quando você entre no seu quarto, ora a teu pai que está no secreto. Teu pai. E teu pai que está no secreto te responderá. Mas na oração do Pai Nosso, ele disse: nosso Pai, santificado seja seu nome, venha teu reino, venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, o pão nosso de cada dia. Então, ele nos faz pensar como família. Família de Deus, primeiramente, que nós somos uma família dentro de uma grande família espiritual. Então, pensar em nossos irmãos espirituais que estão sofrendo. Muitos deles estão sendo perseguidos e não têm alimento. Acho que talvez um dos grandes problemas que nós temos hoje, pastora, é a insensibilidade a quem precisa, né, pastora? Nós nos tornamos... Você sabe que às vezes eu me vejo assim também, né? É você passar por uma pessoa na rua, caída no chão, você olha para ela e você não atende. Nós nos tornamos pessoas muito insensíveis, né? A gente está olhando tanto para nossas necessidades, para as coisas que são nossas. Eu lembro que quando já falei isso várias vezes, eu falo com muita dor, quando lá na Indonésia morreram 200.000 pessoas naquele tsunami, e fiquei olhando aquelas pessoas, né? Como hoje no Brasil, né? Morreram, quantas pessoas morreram no Brasil? Mais de, sei lá, 20 mil pessoas, né? Não, 75 mil, não é? Sei lá quanta gente morreu. Morreu muita gente, né? Morreu muita gente, é muito, muito triste, É muita gente. Difícil. Mas então, Jesus nos encoraja, né, pastor? A ser sensíveis, né, pastora? 50% da população mundial come só uma vez por dia. As outras 50% comem menos. É muita coisa, né? Jesus nos encoraja a pedir, mas não somente para nós, mas para os outros. Né? Pedir para compartilhar, né? Quando a gente tem, que a gente seja generoso, que a gente possa dividir com quem não tem.
E por isso Deus quer abençoar o seu povo para que ganhe mais, né? Eu sei que Deus quer abençoar a sua vida, a vida da sua família, para que você prospere. Não é para que você coloque seu coração no dinheiro. Não é isso, para ter amor. Porque o É, amor ao dinheiro é a raiz de todos os mais. Toda a corrupção, toda a violência, toda a cobiça que existe é por causa do amor ao dinheiro, né? Mas a gente precisa aprender a compartilhar do que temos. Às vezes é um prato de comida, às vezes é só um café, né? Quando nós nos casamos, que estávamos estudando no seminário, já tínhamos os dois primeiros filhos muito pequenos, a gente não tinha dinheiro e eu lembro que a gente convidava casais para virem na nossa casa e eu fazia uma limonada e uma pipoca, você lembra? eu estava lá, Limonada e pipoca, só limonada e pipoca. a gente já teve muitas experiências interessantes, né? Agora, em outros momentos, você vai ser tão abençoado, tão abençoada, que você vai poder ajudar a pagar uma viagem missionária. Você vai poder ajudar a sustentar um casal que está em missões, ou alguém que vá para fazer uma missão e vai voltar, ou ajudar a pagar uma faculdade de alguém. Nós fomos muito abençoados. Nós temos tremenda quantidade de testemunho para contar de provisão de Deus através de pessoas, pessoas físicas, né, que investiram em nossas vidas. E nós aprendemos com eles também Aprendemos a a compartilhar. investir em É. outras pessoas, Eu estou né? lembrando, sabe de quem agora, pastor? Daquele pastor lá em Lexington, que ele vinha em casa Ah, para comer. é, A gente tinha muito quase pouco, nada. quase nada. Mas tudo que a gente tinha, a gente pegava da geladeira e fazia uma tremendo almoço, uma comida especialíssima. Ele achava impressionante a quantidade de coisa que a gente punha na mesa. E tudo que a gente colocava tudo, não é que a gente colocava do melhor que a gente tinha, porque a gente queria receber bem, né? Impressionante, lembra disso, Me né? lembra. E quando a gente começa a ter esse tipo de experiência de dar e de receber o sustento do Senhor e de compartilhar com outros, a gente entra numa nova dimensão de conhecer o Deus de toda a provisão, o É. Deus que provê através de situações assim inesperadas, né? E nós temos algumas histórias para contar, nós gostaríamos de ter tempo para contar ainda muitas mais, mas queremos apenas, eu quero mencionar uma. Quando nós deixamos Volta Redonda para vir para o Rio, nós tivemos que fechar o consultório, né, onde eu atendia. Eu atendia um bom grupo de pessoas, era uma boa renda que eu tinha lá e perdi totalmente. Depois, com o passar do tempo, vários, né, me procuraram através de atendimento online e eu comecei a atender online, muito antes da pandemia. E quando veio a pandemia, então aí já naturalmente tinha que ser online, né? Mas uma coisa muito boa que aconteceu é que eu estava orando e pedindo ao Senhor, né? Nisso que estou pedindo, o Senhor me diz assim, primeiro, eu quero que você dê uma oferta para um lar de idosos. Isso foi o ano passado, né? Eu falei, Senhor, como que eu vou dar essa oferta se eu não estou trabalhando tanto, né? Eu não posso tirar do que a gente tem, porque senão vai faltar. Ai, Senhor, se o Senhor pediu, o Senhor vai ter que prover, né? Então passou um tempinho e me ligaram. Me ligou um rapaz que fazia tempo que não me ligava, se encontrou comigo aqui no Recreio. O assunto é que eu consegui o dinheiro que o Senhor tinha me pedido para dar de oferta. E eu dei esse dinheiro de oferta, porque o Senhor tinha pedido e ele tinha suprido para essa necessidade. Agora, olha outra coisa que aconteceu. Eu comecei a atender nessa pandemia uma pessoa conhecida que estava passando por uma situação difícil, mas eu não quis cobrar. Eu falei para ela que eu iria acompanhá-la para até ela sair dessa situação e não esperava retorno. Então, depois de um mês e meio, quase dois, eh, os atendimentos que eu tinha reduziram por causa da pandemia.
E eu fiquei orando e dizendo, Senhor, ninguém me conhece aqui, ninguém me conhece também em São Paulo, onde vou, né? E aí eu orava e disse, Senhor, quem vai me procurar? Como é que eu vou aumentar isso, né? E deixei com o Senhor, né? Confiando nele. E estava atendendo essa pessoa e umas outras mais, mas essa pessoa sem cobrar nada. E depois de um mês e meio, dois, ela diz assim, eu quero acertar com você todas as consultas que eu fiz com você. E falei, mas eu não te atendi para que você me pagasse. Eu falei, não, não é isso não. Me passa o número da conta que eu quero depositar. Então, às vezes, como diz a palavra, quando a gente dá generosamente, o Senhor se encarrega, de alguma maneira, de devolver. E neste caso, foi através dela mesmo. Eu dei para ela e ela deu para mim. Outras vezes não. Outra vez a gente dá para alguma outra pessoa e outra pessoa de um outro lugar, Deus usa para satisfazer nossa necessidade. Às vezes não é somente material ou financeira, às vezes é emocional, às vezes é uma oração, às vezes é um conselho, uma palavra de Deus. Então a provisão de Deus não é somente financeira, física, mas ele é também emocional, social, espiritual. O pão nosso, o que sustenta a nossa vida, nos seja provisto diariamente. Deus supre as necessidades das mais pequenas às Ah, maiores, mas né, pastora? Coisas às vezes até assim inexplicáveis, né? Estou lembrando aqui de uma situação quando a gente estava morando nos Estados Unidos, que eu tinha duas tias que me criaram, né, assim, desde que minha avó, né, faleceu, elas me criaram, duas tias bem velhinhas. Quando eu fui para os Estados Unidos com a minha família, eu lembro que elas duas ficaram num apartamento, uma casa, apartamento, né, que nós compramos para elas, deixamos elas lá, aqui no Rio, porque elas precisavam manter-se, porque a gente, basicamente, nos últimos tempos delas, a gente estava mantendo elas. Aí veio um tio para ficar com elas, e aí a gente foi para os Estados Unidos estudar. E aí, um daqueles dias, né, pastora, uma delas faleceu. faleceu, né? Nós recebemos a notícia e era domingo, era um domingo de manhã. É, Nós, domingo, sempre íamos para a igreja, mas esse domingo, Jesus tinha um torneio em um outro estado, não, em outro campo, era longe. Então você iria dirigir, é. né? E a gente foi com ele para esse torneio de futebol. Mas muito triste, né? Antes a gente tinha orado, eu tinha chorado bastante. E no meu coração eu tinha falado assim para o Senhor, queria tanto estar com a tia que ficou, né? Estar com ela, abraçar ela, orar com ela, enfim, acompanhá-la, né, nessa perda. Porque elas moraram juntas a vida toda. Então agora essa que ficava sozinha. Mas aí a gente foi para o partido de futebol. E quando a gente estava no partido de futebol, a mãe de uns colegas de Chesuan disse assim, eu quero convidar vocês, vamos à casa de uns amigos que vai ter lá um almoço, vocês podem vir com a gente. Eu falei, americano não é de convidar assim, sem avisar, e menos para casa do outro, né? É. A gente ficou meio estranho, mas a gente foi. E aí a gente se dividiu. Os homens ficaram com os homens e as mulheres com as mulheres. Vocês sabem como é que é isso, né? E os garotos do lado, né? Isso, a criança brincando por todos os lados, e a gente conversando, e depois tivemos um tempo para orar juntos, os homens oraram por lá, as mulheres por aqui, depois a gente se juntou e fizemos um culto geral, né? Todo mundo junto. E antes de sair, você está lembrado disso? O dono da casa, estávamos nos despedindo. Não, mas teve um comentário Ah, teve o que eu comentário. fiz que eu queria que orassem por uma tia que ficou nos Estados E, Unidos, no Brasil, que eu tinha acabado de perder, acho que era ontem, no dia anterior, né? Tinha pedido, nós não poderíamos estar lá, mas queríamos que orar por ela e que ela ficar, a tia que ficou e tudo. Aí ele falou assim, mas por que você não vai? Foi assim que ele falou. Por que você não vai lá visitar? Não, porque a gente, nesse momento não é tempo da gente ir lá, a gente vai esperar um pouco. Na verdade, eu não pude, nem a pastora pôde ir naquela época,
porque a gente não tinha como, não tínhamos Não tinha passagem para ir. recurso. Mas como é que eu vou mostrar isso para ele? Vou dizer que não tenho recurso? De jeito nenhum. Então o que eu disse? Não, mas não é tempo ainda, depois a gente vai no outro momento, não é agora. Agora a gente vai poder ficar por aqui mesmo. Aí ele virou-se, foi conversar com a esposa lá na cozinha, daqui a pouco vem ele conversar comigo e disse: Anselmo, eu quero falar uma coisa para você. Eu e minha esposa decidimos que nós gostaríamos que um de vocês fosse para lá. Aí todo mundo, mas como? Um de vocês fossem para o Brasil e estivesse com aquela tia, né? Aí a Miriam ficou assim, olhando para a cara do outro, ficou olhando para a cara do outro, né? Aí a Miriam falou, depois que você falou mesmo? Aí foi que você falou para ela? Aí você falou o que para a senhora? Diz que como é que foi mesmo? O que você falou para a senhora? Estou lembrado. Não, o que eu tinha falado é que de manhã eu tinha orado, É isso. dizendo ao Senhor que eu Foi. gostaria muito de ir, mas que sabia que não iria poder ir, mas que o Senhor conhecia meu coração, que eu queria estar perto delas. E o Senhor respondeu dessa maneira, no foi. mesmo dia. Foi uma coisa assim incrível. E na semana você estava viajando para estar com a tia. Para estar né? com as tias. É. Então, assim é, amados. O pão Vamos nosso, pedir, porque Jesus nos ensinou para pedir cada dia o pão necessário, é o pão do dia. Por isso que a gente não pode pedir hoje para amanhã, nem o que pedimos ontem serve para hoje. É a cada dia, todos os dias de nossa vida, até o Senhor voltar. Para que aprendamos, né? Para que pratiquemos a nossa dependência do Senhor, a nossa gratidão, a nossa satisfação, né? E a nossa compaixão, para que a gente divida com as pessoas do que tem, porque tudo vem dele. Amém? Amém. Pastora, hoje nós temos a nossa ceia, né? Amém. Assim, se você não está vendo por aí, que nós estamos com a nossa ceia, né, que é o nosso momento de celebração do pão E do cálice. E do cálice, símbolo do corpo e do sangue do Senhor Jesus. Amém. Né, pastor? E eu queria ler uma palavra que Jesus disse relacionada ao sustento, né? Ele disse: Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Ele é o pão nosso de cada dia. Jesus é o pão que nos alimenta espiritualmente, aquele que nos sustenta em nossa caminhada diária com Ele, às vezes subindo em grandes montanhas, às vezes no vale da tristeza, da morte, da perda, da desesperação, mas Ele está conosco. E Ele é o pão que nos sustenta nessa jornada. Amém? Amém. Então vamos consagrar ao Senhor? Você consagra os elementos, meu amor? Senhor, nós queremos nesse momento consagrar ao Senhor o pão e o cálice, símbolo do corpo do nosso Senhor Jesus. Queremos, Deus, humildemente reconhecer, Deus, que nós não podemos fazer isso se nossa vida não está bem. Por isso te pedimos perdão pelos nossos pecados, se em alguma coisa te falhamos, seja por pensamento, por ação. Deus, seja qual for a forma que tenhamos te desagradado, te pedimos perdão nesse momento. Te apresentamos, consagramos o pão e consagramos o cálice, para que ele sirva de um instrumento de graça, de bênção para nossas vidas. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. O Senhor Jesus, à noite que foi traído, tomou pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai, comei, este é meu corpo que por vós é dado, faça isto em memória de mim. Então você tome seu pão junto da sua família, você já agradeceu junto com a gente, agora comamos em memória do que o Senhor fez por nós na cruz do Calvário. Ele foi castigado pelas suas pisaduras, diz o profeta Isaías, nós fomos sarados. Então participemos de tudo isso que o Senhor conquistou para nós.
Semelhantemente, a voz oficial tomou o cálice e disse: esse cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazer isto em memória de mim. Tomamos. Amém. Pai, nós te agradecemos por ter nos dado Jesus. Jesus, nós te agradecemos por você ter dado a sua vida por nós. Obrigado pelo teu sacrifício, obrigado pela tua morte, obrigado pelos castigos que nos trazem a paz. Nós te agradecemos pelo perdão de nossos pecados. Nós te agradecemos porque não ficaste no túmulo, mas porque ressuscitaste. Glorificado seja o teu nome. Glorificado é teu nome, Jesus, que venceu a morte, que nos propiciou a vida eterna em Cristo Jesus. Louvamos o teu nome nessa noite. Te adoramos, te agradecemos e pedimos, Senhor, que esta graça, que esta bênção se repita constantemente nas nossas vidas até a tua volta, até o Senhor voltar para nos buscar, até que a gente se encontre contigo. Senhor, que a gente não tire nossos olhos da tua cruz, para sempre trazer à memória o sacrifício que o Senhor fez por nós na cruz do Calvário. O perdão, a cura, a libertação. Senhor, toca nos irmãos nesse momento que estão sentindo alguma dor, que estão doentes, que sentem que seu corpo não está respondendo. Senhor, em nome de Jesus, pelos castigos que foram proporcionados a Ti, Senhor, pelas dores, pelo sofrimento, pelo sangue derramado, nós declaramos, Senhor, a Tua paz sobre a vida de nossos irmãos e irmãs, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Eu queria dizer Glória uma ao coisa para nome do você antes da Senhor. gente ter um outro momento para terminar esse culto dessa noite. Essa palavra para você, essa palavra, essa oração do Pai Nosso, é uma oração profética, é uma oração para a sua vida. Talvez você que esteja nos ouvindo hoje está precisando do Pão Nosso, está precisando de suprimento para a sua vida. Talvez falte de fé, talvez falte a parte espiritual, talvez falte alguma coisa. Eu queria dizer para você que Deus pode te saciar, Deus pode cobrir as suas necessidades, todas elas. Ele nunca deixa faltar. Jamais deixa faltar, jamais. Então, nesse momento, confie no Senhor, descansa nele, e demais Ele fará. Amém? Amém.